Olá, boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. 10 pessoas foram presas em operação da Polícia Civil em combate ao tráfico de drogas na madrugada dessa terça-feira em Juiz de Fora. A Operação Torre 129 desarticulou uma organização criminosa que vendia drogas, isso na zona leste da cidade, viu? Segundo o delegado responsável, as investigações começaram ainda em fevereiro desse ano. Moradores ali da região, gente, chegaram a colocar uma placa que pedia respeito e desencorajava aí o uso de drogas no local. Olha aí essa placa, olha. Turma da maconha, porta da casa dos outros não é lugar de usar drogas. Respeitem, respeitem, respeitem. Olha só que frase forte. Ainda de acordo aí com a Polícia Civil, foram apreendidos 3 veículos, 92 pedras de crack, 11 buchas grandes de cocaína, um drone que era usado para monitorar a ação policial. Olha só, todo mundo se cercando da tecnologia também. E todos os materiais para a embalagem dos entorpecentes. Dos 10 suspeitos envolvidos, gente, 6 foram presos por tráfico. E os outros 4 foram detidos por consumo de drogas. O delegado Rafael Gomes gravou um vídeo no local das apreensões. Vamos ver. Esse portão aqui, se ele soubesse que era a polícia, como eram pedras de crack espalhadas pela casa inteira, ele conseguia poder recolher, né? Ele tinha aqui uma visão da cidade inteira. Ali também algumas pessoas atuavam para ele ali também como olheiros na rua. Então até que a polícia chega, arromba o portão e conseguia dispensar as drogas. E aqui do lado, nesse local aqui mais complicado também de acesso, ele deixava, e isso a gente conseguiu, durante as nossas investigações, ele já deixava aqui pronto a maior quantidade para ele poder repor. Ele deixava aqui embaixo de uma cama, um estrado de uma cama, ele deixava aqui a maior quantidade onde ele ia repondo caso a droga dele ali acabasse. Gente, as imagens são impressionantes. Cada vez mais a gente tem mostrado o trabalho aí da Polícia Civil, da Polícia Militar, apreendendo grandes quantidades de droga. E nesse caso, na Zona Leste, em Juiz de Fora, não foi diferente. Essa operação, que foi batizada de Torre 129, apreendeu aí vários materiais e o que mais impressiona, até drone foi apreendido. E essa placa aí a pedido dos moradores, pedindo, respeito pela comunidade. E olha só, vamos falar de educação agora. As aulas presenciais da rede municipal de Ubá vão voltar de forma presencial na semana que vem, dia 9 de agosto. A Prefeitura de Ubá, ela informou o seguinte, que a retomada ela acontece de maneira híbrida e não obrigatória. Dessa forma, as aulas remotas continuam e os pais aí e responsáveis devem liberar os alunos para o retorno presencial. As turmas serão divididas em grupos e assim um grupo vai ficar em casa e o outro na instituição ao longo da semana. Vamos ver o que diz o secretário municipal de Educação. A partir dessa semana, a gente inicia o retorno com a presença dos nossos servidores, dos professores, dos demais servidores da escola, já na escola, para conhecer os protocolos, para conhecer como que está sendo o trabalho desenvolvido. E aí sim, a partir da semana que vem, no dia 9, a gente faz o retorno com a presença dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Esse retorno será ainda um retorno parcial. Nós daremos a opção aos pais para que façam a opção de retornar ou não. Será um retorno híbrido, significa dizer que a gente vai ter turmas que vão ser divididas em função da necessidade de cumprir os protocolos sanitários, aproximadamente 50% da turma num dia, 50% no outro dia. E a gente está com uma expectativa muito positiva, tanto para a adesão dos pais, como da nossa capacidade de cumprir os protocolos. É importante salientar que a gente está ainda nesse momento de pandemia e que, portanto, é necessário que a gente cumpra os protocolos que foram estabelecidos. Pois é, vale lembrar que é super importante os pais, estarem sempre aí em diálogo com a comunidade aí da educação, com a escola do seu filho, para saber exatamente como vai ser esse retorno presencial. Vamos mudar de assunto um pouquinho, gente. Agora eu tenho uma super dica para você aí que precisa de um espaço para realizar os seus atendimentos profissionais em todas as áreas, inclusive de saúde, como psicologia, fisioterapia e outros.
O Grupo Criar, ele oferece salas amplas a partir de R$ 20 a hora, para você aí receber os seus clientes com todo o conforto. O ambiente é sanitizado e a localização é ótima, gente. Fica na Rua Francisco Brande, número 183, no bairro São Mateus. Tire suas dúvidas e agende o seu atendimento pelo número 99153-2312. Muito bacana, não é? E olha só, Juiz de Fora é o único município aí da Zona da Mata que participa da pesquisa de preço de combustíveis, promovida pelo Fórum das Agências de Proteção e Defesa do Consumidor aí de Minas Gerais. O levantamento, gente, ele integra 17 cidades de todo o estado. De acordo com o PROCON de Juiz de Fora, a ideia é a seguinte, é levantar informações sobre os preços dos combustíveis praticados em todo o território mineiro e também acompanhar a oscilação de preços na comparação com outros municípios e regiões. Em Juiz de Fora, a pesquisa indicou que o preço mais baixo do etanol é de R$ 4,42 e o mais alto de R$ 4,46. Já o menor valor praticado da gasolina comum foi de R$ 5,92 e o maior R$ 6,39. A primeira edição aí do levantamento ela foi realizada nesta segunda. Uma nova pesquisa ela deve ser feita em 15 dias. A amostragem foi realizada em 10 postos instalados no perímetro urbano, em um raio aí de até 150 quilômetros das bases abastecedoras autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP. Vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já. Já tô de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. E olha só essa história, gente. Um juiz forano embarcou ontem para os Estados Unidos. O jovem de 22 anos de idade morou em um abrigo quando criança e agora recebeu uma bolsa para estudar no exterior. História de vida inspiradora que você vai conhecer agora. Yuri nasceu na periferia de Juiz de Fora. Filho de dependentes químicos, aos 6 anos foi com os irmãos morar em um abrigo. Acolhido pela ONG Aldeia SOS aos 11 anos de idade, foi adotado, mas acabou voltando a viver em um lar temporário até completar os 18 anos. Estudante de escola pública, Yuri é o único da família que conseguiu se formar no ensino médio. Hoje, aos 22 anos, vai para os Estados Unidos fazer faculdade. Eu sou muito grato a todas as pessoas que apareceram para me ajudar no meu caminho. Tanto a minha mãe social, tanto as famílias com quem eu morei, me incentivaram a estudar. As pessoas que me possibilitaram a ir para os Estados Unidos em 2019, quando eu fiz uma vaquinha virtual para cobrir os custos, porque sem a ajuda dessas pessoas eu não conseguiria chegar. Eu tenho muito para mim que não adianta só ter força de vontade num país como o nosso. Sempre tem que ter alguém ali para dar um empurrãozinho. Então eu sou muito grato a essas pessoas que estiveram ali para dar esse empurrãozinho. Yuri decidiu que queria estudar no exterior em 2015. Desde então, começou a se dedicar para que esse sonho se tornasse realidade. Em abril deste ano, recebeu a grande notícia. Yuri foi aceito na Universidade de Duke, que fica na cidade de Durham, no estado da Carolina do Norte. E ainda ganhou bolsa integral que cobre transporte, moradia e alimentação. O processo de aceitação em uma faculdade nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil. Por lá, os estudantes precisam ter uma carta de recomendação dos professores, boas notas no ensino médio, atividades extracurriculares, teste de padronização de inglês e a famosa redação de apresentação. Ela é uma universidade bem antiga, muito bonita. Eu acho que a ficha ainda não caiu um pouco. É algo que, para pessoas como eu, às vezes a gente vê como inalcançável, né? Então, quando a gente alcança e a gente chega nesse novo mundo, eu acho que a ficha demora a cair, né? Até mesmo porque tem um processo de adaptação, da gente conhecer e ter contato com esse novo mundo. Yuri tem grandes planos para o futuro. Dar continuidade a um projeto de prevenção da evasão escolar. Ele reconhece a importância da criação de políticas públicas de incentivo
e apoio a jovens imersos em um contexto de vulnerabilidade. Eu pretendo cursar políticas públicas e ciência da computação, porque eu tenho interesse em dar continuidade a 2 projetos que eu comecei durante o ensino médio. O primeiro dele é um projeto para combater a evasão escolar, por ter me tornado a primeira pessoa da minha família a se formar no ensino médio. E eu tenho plano de tornar isso uma EdTech no futuro, de tal forma que possa auxiliar outros brasileiros para que eles não evadam no ensino médio. O outro plano que eu tenho é dar continuidade a um projeto que chama Segunda Chance, que é um projeto para trabalhar com o empoderamento de jovens e adolescentes que estão em situações de acolhimento. Ser para elas a referência que eu tive, por exemplo, da minha mãe social enquanto eu estive na aldeia e ser para ela o que as pessoas que me ajudaram durante todo esse processo fizeram por mim. O sonho é um combustível que nos mantém vivo. Eu sempre tive sonhos muito ambiciosos, Então isso fez com que eu nunca desistisse. Grande Uri, que carrega com ele aí muita gratidão e é um exemplo, de que só através da educação a gente pode transformar a nossa vida para melhor. E deve começar em setembro, gente, os testes em humanos da vacina desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais contra a Covid-19. Se tudo der certo, com o calendário e os testes, o imunizante deve estar disponível no ano de 2022. Vamos ver. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou que recebeu o pedido para a realização de estudos da fase 1 e 2 da vacina Spintec, que está sendo desenvolvida pela UFMG. Se aprovados, os testes clínicos vão ser feitos ao mesmo tempo e devem começar em setembro. A fase 1 tem como objetivo verificar a segurança da vacina e deve contar com 40 voluntários. Já a fase 2 deve reunir de 150 a 300 pessoas e tem como objetivo verificar a eficácia do imunizante. A previsão é que os estudos durem de 3 a 4 meses. O que a gente faz, na verdade, é identificar dentro do genoma do vírus, do novo coronavírus, quais seriam as sequências que têm a informação para produzir essas proteínas que vão ser, de fato, os agentes vacinais. E essas sequências, então, elas são introduzidas em bactérias e as bactérias passam a produzir, então, essas proteínas. Na verdade, é uma única proteína fusionada, uma proteína que tem pedaços de proteínas diferentes do vírus. Ela é produzida em bactéria e, a partir dessa proteína, a gente faz a formulação vacinal, ou seja, contém o antígeno vacinal com as outras substâncias necessárias para que a gente possa ter um efeito de proteção importante. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações anunciou que vai investir 50 milhões de reais para que o Centro de Tecnologia em Vacinas, o CT Vacinas da UFMG, se torne o Oxford brasileira, referência à Universidade Britânica responsável pelo desenvolvimento da AstraZeneca. A expectativa é que a Spintec esteja disponível em 2022, quando toda a população já estiver imunizada. O objetivo é que a vacina reforce a imunidade das pessoas contra o coronavírus. Ela funcionará como uma dose de reforço num processo semelhante ao que acontece, por exemplo, com a vacina para influenza que a gente toma anualmente. Então, ainda a gente vai estudar para ver se serão necessárias 2 doses no contexto do paciente humano ou uma dose apenas de reforço. O valor da comercialização da vacina pode ser menor que o gasto com a compra de imunizantes estrangeiros. Por ser proteína recombinante, a gente acredita que a gente vai conseguir produzir no país a um custo relativamente menor. Pois é, desde o início da pandemia a gente tem mostrado aí o trabalho dos pesquisadores, principalmente ligados a instituições federais aí no Brasil, no combate à Covid-19. A gente aguarda que a Anvisa autorize esse teste e que a vacina seja eficaz contra o coronavírus também. A gente continua falando de educação. Começaram hoje as inscrições do SISU para o 2º semestre letivo. Tem que ficar esperto, hein, gente? Essas inscrições no Sistema de Seleção Unificada, elas vão até a próxima sexta-feira, dia 6. Podem se inscrever aqueles que participaram do Enem 2020 sem zerar a redação e que também concluíram o ensino médio. O SISU é a porta de entrada aí para as universidades públicas brasileiras. A UFJF, ela oferece 865 vagas para 32 cursos distribuídos entre os campi Juiz de Fora e Governador Valadares. As inscrições podem ser feitas no site sisu.mec.gov.br. Os resultados estão previstos para sair aí no dia 10 de agosto. Então, boa sorte a todos os candidatos. Não perde o prazo da inscrição, não. Vou para um rápido intervalo e eu volto em instantes. Não sai daí.
Já tô de volta, gente. E olha só, agora eu tenho uma super novidade para vocês. Sabem o Massa Macia? Melhor comida italiana e super tradicional da cidade? Pois é, ela está completando 40 anos nessa semana, justo no Dia dos Pais. E para comemorar essa data incrível, eles têm um cardápio muito especial, gente. Olha, tem diversas massas, tem lasanhas, pratos especiais, além de ter massas e molhos para você fazer aí, na sua casa. Encomendem já o seu almoço do Dia dos Pais. Visitem o Instagram, @massamacia, tudo junto, e liguem para esses números aqui embaixo, ó, o 3212-5201 ou o 3212-7707. Garanta já a sua comemoração. Só te falar já dá água na boca, né? Bom demais. E agora a gente vai conhecer a história de um casal aqui de Juiz de Fora. Eles resolveram se casar, mas enfrentam dificuldades financeiras para realizar o sonho de subir ao altar. Mas eles não desanimaram não, tá? E decidiram vender doces para complementar a renda. Vamos ver. Esta é a Isabelle e este é o Diego. Os dois trabalham nesta marcenaria que faz móveis planejados. Eles estão juntos há cerca de 2 anos e decidiram se casar. Mas no meio desse sonho veio a pandemia que afastou os clientes e o casal percebeu que a renda da marcenaria não seria o suficiente para fazer o casório. Foi aí que eles tiveram a ideia de fazer doces para vender aqui no centro de Juiz de Fora. Com isso, eles pretendem fazer uma graninha extra para realizar a tão sonhada cerimônia de casamento. Um período meio difícil, acredito que para todo mundo, e a gente sempre teve esse sonho de se casar, só que com a pouca demanda de serviço na marcenaria não foi o suficiente para arrecadar um dinheiro especificamente para o nosso casamento. Então a gente pensou em fazer essa renda extra, essa forma de vender docinhos e o cuscuz. E como a internet é hoje em dia uma das maiores aliadas de quem vende produtos, o casal criou uma página no Instagram onde recebe pedidos e divulga os doces. A gente fez um Instagram específico para vender. E aí eu posto, pergunto quem vai querer. Geralmente eu venho no centro segunda, quarta e sexta na parte da tarde. E aí as pessoas encomendam. E o que sobra das encomendas eu ofereço às lojas. Nos pontos de ônibus, as vendas são maiores do que nas lojas. Os docinhos vêm em uma embalagem personalizada e o que faz mais sucesso é o cuscuz. A ideia de fazer este tipo de doce foi do pai da Isabelle. Aqui em Juiz de Fora não se conhece o cuscuz doce. A característica é do Rio de Janeiro, de onde que é o pai dela. Quando a gente fala até cuscuz com as pessoas na rua, as pessoas pensam que é o cuscuz salgado. Totalmente diferente, é o cuscuz doce, inédito aqui em Juiz de Fora. E a rotina do casal tem sido cada vez mais puxada. Para conseguir realizar o maior número de vendas possível, a Isabelle vai ao centro pelo menos 3 vezes por semana. No final do dia eu chego morta, cansada, mas só de ver que a gente conseguiu vender e o dinheiro está sendo arrecadado, eu esqueço de todo o cansaço e a gente fica muito feliz. Sim. E a gente sabe que isso vai ser uma base muito forte para o nosso casamento, para o nosso relacionamento futuro. É uma história que a gente vai carregar por toda a nossa vida e a gente vai poder contar para os nossos netos e por aí vai. E vai ser uma coisa que vai ser lembrada por toda a geração e vai ser um exemplo, né, para nossa família. Mas mesmo com o desgaste de trabalhar na marcenaria e na venda de doces, o casal garante que o amor vale o esforço. Eu pedi ela em casamento, foi no Dia dos Namorados. Eu fiz uma surpresa para ela. Eu levei ela no nosso apartamento que a gente comprou recentemente. Fiz um jantar para ela e no final do jantar coloquei uma música romântica, ajoelhei na frente dela e pedi ela em casamento. Eu fiquei chocada porque ele tinha me enganado me dando só um colar. Aí eu falei, droga, não vai ser dessa vez. Foi exatamente, eu fiz uma brincadeira, né? Eu abri a caixinha e tinha um colar. Ela até ficou tipo assim, que legal o colar. Com aquela cara assim de taxa. E depois fiz a grande surpresa, né? Ah, Isabelle e Diego, viva o amor, viu? Muito bonita essa história. Bom, gente, eu tô indo embora. Obrigada aí, viu, pela sua companhia. Tô de volta amanhã no mesmo horário, às 7h15. Até lá. Tchau, tchau.